Que bom. Abra sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Verso 17, a partir do 17. Amém? Achamos aí? Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, quando que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Hebreus 11. Certo? 11, 17. Quando a graça de Deus é derramada sobre a vida de Abraão, uma nova história inicia-se na sua vida. Abraão, ou seu chamado, foi algo irresistível. E a sua obediência foi quase que automática. Em momento algum você vê Abraão questionando a Deus, quando ele diz: sai da tua terra e da tua parentela. Esta era a terra onde o seu pai havia habitado, seu pai havia trazido todo o seu clã para aquela terra. Abraão havia sido criado ali. Havia uma história onde Abraão estava. Havia parentes de Abraão ali. Mas quando Deus se manifesta para Abraão, ele não resiste, ele abre mão de tudo. Ele abre mão da sua vida, da sua história, dos seus amigos, dos seus parentes, para obedecer a Deus, que o havia enviado para uma terra que ele não fazia ideia onde era, para um lugar que ele não sabia onde era. Mas quem o havia chamado era digno de confiança. Quem o havia alcançado com a sua voz poderosa merecia obediência. Assim como a vida de Abraão, você também foi chamado para uma nova vida, para uma nova existência. Uma vida que destoa da sua vida velha, das suas tradições familiares, da sua cultura antiga. Abraão, o patriarca, vislumbra uma vida infinitamente melhor para ele e para a sua família. Por isso ele decide seguir a Deus. Era muito melhor. A vida que Deus estava por preparar para ele, do que a vida que ele vivia ali em Terã. Infinitamente melhor. Abraão creu. Abraão confiou em Deus. Por isso, quando Deus lhe propõe uma aliança, ele não recusa.
Porque ele confia e crê que ela está repleta de benefícios. Uma leitura desatenta do texto nos fala que Deus prometeu para Abraão um filho. É isso, não é? Deus prometeu um filho para Abraão? Não. Não. Um filho não, gente. Uma nação. Filho é pouco. Deus prometeu para Abraão uma grande nação. Mas não só isso, Deus prometeu que o povo dele, do Senhor, sairia de Abraão. Só que Abraão era velho. Mas Deus havia prometido que os descendentes dele seriam o povo de Deus, e seria o povo pelo qual todo o mundo conheceria o Senhor como único e verdadeiro Deus. Esta é uma promessa que se encaixa muito bem com a promessa que Deus deixou para a igreja, para os seus discípulos. Porque é através da sua vida, da vida da igreja, que o mundo conhece Jesus Cristo, o Salvador. Não é? E essa é a maior promessa que nós podemos ter. Nós somos a herança do Senhor, o povo de Deus, pelo qual esta cidade conhece e conhecerá que existe somente um Deus e apenas um Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Por meio de Abraão, a sua descendência seria o povo que mostraria para o mundo que Deus tem todo o poder, que Ele é a fonte de todo amor, de toda justiça e toda misericórdia. Agora, o que é interessante é que Deus faria isso. Deus mostraria para o mundo seu poder, amor, justiça e misericórdia, agindo para com o seu povo com poder, amor, justiça e misericórdia, assim como Ele faz hoje com a sua vida. Deus age na sua vida, Deus age na sua família, com poder, com amor, com justiça, com misericórdia. Amém? Bom isso, né? Maravilhoso isso. Deus age assim na sua vida, na sua história. E talvez você esteja passando um tempo difícil, mas Deus continua sendo o seu Deus. Continua agindo. Mesmo que você não peça. Ele continua agindo com amor, poder, justiça e misericórdia. Abraão está aqui estarrecido, surpreso, admirado com a revelação de Deus. Que ele não se importa abandonar a certeza da vida passada para seguir para um destino incerto. Abraão toma uma decisão que é maravilhosa. Não só deixar tudo para trás, mas construir com Deus uma relação de intimidade, uma relação profunda, de amizade, inclusive, como Tiago nos fala na sua carta, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Perceba isso, irmãos. Deus, assim como chamou Abraão, chamou você. Para que você experimente uma vida totalmente diferente daquela que você vivia.
Totalmente. Só que você não tem ideia sobre essa vida. Você só tem que confiar que Ele é Deus. E seguir os seus caminhos. Segue os seus passos. Segue os passos do Senhor. Mas para onde Ele vai? Confia em Deus. Mas qual que é a direção? Confia nele. Mas você precisa largar primeiro a vida velha. E ir para o lugar que Ele vai te mostrar. E Ele está te levando. Ele está te conduzindo. E Ele conduz você, como nós dissemos, vou repetir, com poder, com amor, com justiça, com misericórdia. Para que você possa viver, talvez até tranquilamente, nessa jornada com Ele. E ao invés de se preocupar com a vida, tanto como você se preocupa, construir com Ele uma relação de amizade, de intimidade, de profundidade. Isso é algo maravilhoso, gente, porque esse recorte de Hebreus, fala da história de quando Deus chega para Abraão e diz, olha, pega teu filho, sobe em tal lugar, vai lá e sacrifica ele para mim. E Abraão não questiona. Mas, Tatinho, Deus não tinha dito que ele ia ter uma grande nação pelo Isaac? E agora para matar Isaac? Você entendeu? Você entende isso? Eu não entendo. Confuso. Talvez se fosse alguém mais incrédulo, dizia, olha Deus, o senhor está batendo biela, não é possível. O senhor fala uma coisa, depois fala outra? Né, Neiva? Se Deus está meio zoado, como assim? Acontece que Abraão conhecia a Deus na intimidade. O verso 18 diz, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Deus, o meu Deus, pode ressuscitar o meu filho. Porque Deus deu uma promessa. E às vezes você está temeroso sobre o caminho que Deus quer que você siga. Talvez temeroso de abrir mão de alguma coisa, de algo da sua vida velha. Talvez você esteja vivendo com medo se esta vida com Deus realmente vai dar certo. É hora de você buscar como Abraão, confiar como ele e buscar ter uma vida de intimidade, uma vida de oração mais longa, para que você conheça ele, mesmo que você não entenda o caminho que ele te pôs para seguir. E você não precisa conhecer o caminho que Deus está te guiando. Você precisa só confiar no seu guia. Amém? É isso que a gente faz, gente. Considerou. Esse verbo me chamou a atenção no texto. Porque considerar tem a conotação de um raciocínio lógico. Ou seja, Abraão, por estar experimentando esta nova vida por Deus, por estar caminhando de maneira íntima com Ele, e ter vislumbrado tantos feitos extraordinários ao longo da sua caminhada, ele tinha absoluta certeza que Deus ressuscitaria o seu filho. Abraão confiava plenamente na fidelidade das palavras do seu amigo. Confiava plenamente nas palavras do Senhor. Por isso ele sobe aquela montanha, e quando o filho dele pergunta, ô pai, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para o filho e fala, Deus proverá, meu filho.
Deus vai resolver. Uma vez eu ouvi um pastor que foi relatando a cena, né? Imagina, né? Chegar ali naquela pedra, então, Abraão chega para o filho e fala: filho, deita aqui. E o filho deve olhar para o pai: pai, o que tu está fazendo, pai? Pai, que negócio é esse? Está esquisito. Calma, filho, fica tranquilo, tá? Ô pai, mas você está pondo lenha aí, por quê, pai? Ô pai, o que é essa faca? Pai! E o Abraão fala assim: fica tranquilo. Fica tranquilo, filho. Deus está nesse trem aqui. Irmão querido, quando Deus está te guiando, nada vai ser frustrado. Porque os planos dele não se frustram. Não é isso que o Jó disse? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele confiou. E ele tinha plena confiança na aliança que Deus havia feito com ele, e mais, que esta aliança que Deus havia feito com ele era inquebrável, assim como a aliança que Deus fez por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, que é inquebrável, e é nesta aliança que você existe, irmão, amém? É nesta aliança que você está. Perceba, sua segurança em Deus estava baseada num raciocínio lógico, oriundo de uma vida íntima e de uma experiência profunda com Deus. Se Deus ainda é o mesmo hoje, por que você anda tão ansioso e preocupado com a sua vida? Se o teu Deus é o mesmo Deus de Abraão, que se revelou em Cristo Jesus, que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se é o mesmo Deus que provou o seu amor por você, entregando Cristo Jesus, o seu único Filho, na cruz, por que você perde noites de sono, apavorado, desesperado, com as incertezas desta vida, com os problemas da sua vida, como se você fechasse os olhos, o seu mundo desabasse? Você se esqueceu que o Senhor teu Deus é aquele que não dorme, é aquele que não cochila, é aquele que não pisca os olhos, mas está com as mãos estendidas para te abençoar, para cuidar de você. Por quê? Andamos apavorados. Você talvez se esqueceu que você tem, pelo sangue de Cristo Jesus, livre acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Abraão não tinha o acesso que você tem a Deus. Abraão constrói uma vida íntima e profunda com Deus a partir dos encontros que Deus estabelece com ele. É Deus que vem até Abraão. Mas a Bíblia diz que hoje, pelo sangue de Cristo Jesus, quando você entregou a sua vida a Ele pela fé, o véu foi rasgado, você tem acesso a Ele. E se você tem esse acesso a Ele, por que você tem andado deprimido? Por que você tem andado desanimado, querendo desistir? Como se os problemas não tivessem solução, fossem grandes demais para você. Por que desistir? Como se estivesse sozinho. Quando você se sente sozinho, você está de verdade dizendo que Deus não está presente em tua vida.
Mas, pastor, eu me sinto sozinho. Irmão, vamos ir além dos sentimentos. Quando os sentimentos falham, o que resta é a fé. A fé não é emoção, a fé é certeza, é um raciocínio lógico, da qual ele diz: eu estou com você. Ainda que eu não sinta, ele está com você. Ainda que você não sinta. Amém? Conhecendo a Deus como você conhece. Quantas vezes você vislumbrou na sua vida, na vida dos seus parentes, na vida de pessoas conhecidas? Quantas vezes você leu ou assistiu na internet ou na televisão testemunhos do cuidado, do amor, da santidade, do zelo de Deus pela sua vida? Porque ainda continua praticando os mesmos pecados diariamente? Será que esse Deus não merece o mínimo da sua obediência? Será que esse Deus não merece o mínimo da sua santidade, da sua pureza? O Deus que se fez homem, que se fez servo por você, não merece o mínimo de uma vida consagrada a Ele, fora do pecado? Por que continuas andando por caminhos de escuridão, caminhos cheios de buracos, porque assim é o caminho do pecado, um caminho de ilusão, sendo que Deus tem para você um caminho novo, vivo, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho no qual você verdadeiramente se sentirá amado, protegido e cuidado por Deus. Por que continuar olhando para trás, para a vida velha? O fim dessa história é Deus providenciando um cordeiro para Abraão e para os seus filhos sacrificarem. Assim como providenciou para você e para mim o cordeiro, o seu próprio filho, para morrer por nós, para que possamos depositar no Senhor a nossa segurança. Abraão descobriu isso, que não existe lugar mais seguro do que com Deus. Caminho seguro é o caminho de Deus. Uma vida segura é uma vida com Deus. Amém? Ah, queridos. Para mim esta é uma mensagem antiga. Antiga porque eu me lembro que eu aprendi isso nos meus primeiros anos, quando eu me converti. Eu me converti na adolescência. A minha família, muitas questões complicadas, que traziam inseguranças para nós. Para mim, para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo a confiar e a descansar na segurança que Deus em Cristo me garante. E eu quero lembrar, gosto de lembrar disso, porque foi aqui, na Igreja Presbiteriana Independente, que eu conheci esse Deus e esse lugar seguro. Por isso eu amo essa igreja.
Eu amo vir ao culto. Irmão, às vezes eu estou cansado. Às vezes eu estou cansado, né? Mas nunca me falta o desejo de estar aqui com vocês. Porque eu amo estar, como a gente cantou, né? Eu amo estar na casa de Deus. Esse dia é dele. Essa igreja é dele. Às vezes eu vejo pessoas faltando na igreja. Cada um tem o seu motivo, mas eu penso, é domingo à noite. Aqui a gente conhece esse Deus. É um filme que passa na cabeça. Diz, Deus em Cristo jamais me abandonou, gente. Deus jamais te abandonou. Não abandone Ele por nada, não. É maravilhoso andar na presença de Deus. Foi aqui na Igreja Presbiteriana Independente que eu aprendi, por meio das Escrituras, a ter intimidade com Deus. E a me segurar nele. E eu já passei uns perrengues, hein, gente? Se eu contar minha história para o carroceiro, até o cavalo chora. Né? Assim que fala. Talvez você também passou, eu acho que sim. Mas não tem lugar melhor do que a presença do nosso Deus. A intimidade com Ele. Para encontrar um lugar seguro para viver. E eu quero, nesse mês de aniversário, frisar isso. Que esse momento de domingo à noite é o momento de você dedicar a Ele um tempo de adoração especial. É um lugar para experimentar. É aqui que Ele vai fortalecer a tua confiança nele. Porque foi assim comigo. É aqui que você vai aprender a confiar nele, o caminho da intimidade, o caminho de seguir a Ele. Não perca esse dia. Não perca. Faça com Abraão. Larga a vida velha. Tudo que é da vida velha. Coloque a tua segurança nele. Porque Ele é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Porque você tem livre acesso a Ele. E porque você conhece a Ele, sabe que Ele é o único Deus que age com poder, com amor, misericórdia e justiça na sua vida.